Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog O Que Vi do Mundo e hoje eu vim gravar uma tag pra vocês. A tag se chama Livros Clássicos e eu me identifiquei muito com ela porque eu adoro livros clássicos, então eu resolvi responder. A tag foi criada pelo canal, deixa eu olhar aqui, It's a Books World, e foi traduzida pela Tati do País das Entrelinhas. São 10 perguntinhas e eu vou tentar ser rápida para não ficar muito longo, tá? Vou olhar aqui para baixo que as perguntas estão aqui. Pensei muito sobre essa questão, porque é difícil não gostar de um clássico, né? Eu acho que sempre tem um valor, e se por acaso eu tive algum problema com ele, o problema tá em mim, naturalmente, não no clássico, porque se é considerado clássico tem muito valor. Mas eu vou citar um livro que eu li recentemente e o problema não tá no livro, o problema tá em mim, que é No Coração das Trevas, do Joseph Conrad. Qual é a minha questão com o livro? É a forma, a narrativa. É discurso indireto. E eu tenho um problema com discurso indireto porque eu tenho dificuldade de prestar atenção. Eu me sinto muito distanciada dos acontecimentos, da narrativa, e não me prende, sabe? Eu comecei a ler esse livro, ó, é super fininho. Não é porque tá em inglês, não. Sabe, a dificuldade não é porque está em inglês, é claro, né, que se fosse português seria mais fácil de ler. Mas é a forma de narrar, que realmente eu tenho problema com essa forma. A história é maravilhosa, é super importante, é sobre o imperialismo britânico, né, o imperialismo na África, todo o comércio de marfim, né, todo o marfim que foi extraído da África pelos ingleses, né, trata dessa questão. E eu ficava lendo esse livro e pensando, nossa, mas se fosse contado de outra forma, essa história seria divina, né? E assim, é um clássico, eu reconheço que tem que ser, mas foi uma narrativa assim que me custou um pouco, né? Me custou um pouco por conta disso. Eu vi acho que 2 pessoas respondendo essa tag, as 2 pessoas citaram o século XIX, e eu citaria também, se já não tivesse sido tão citado, porque eu gosto muito desse período. Mas aí eu vou citar outro período que eu gosto também, para não ficar repetitivo, que é o início do século XX, La Belle Époque. Eu gosto muito desse século XIX, a segunda metade do século XIX, século XX, período entre guerras. Então, assim, é a continuidade, né? Eu acho que é um momento muito rico da história, né? Para quem sabe escrever, para quem gosta de criar narrativas, ficções, eu acho que foi riquíssimo. Então, La Belle Époque. Assim, eu não fui de ler conto de fadas, fábulas, essas coisas na minha infância. Eu via muito desenho animado, então muitos desenhos eram baseados em fábulas, né? E duas histórias que me marcaram bastante foram as histórias dos 3 porquinhos. Dos 3 porquinhos, não é só uma então, dos 3 porquinhos. E não tem a do urso lá, quem mexeu no meu mingau, quem comeu no meu mingau, não é de urso. Pra mim são 2 histórias, né? Dos porquinhos, aquele que vai soprar, que tem uma casa que é de palha, eu acho, outra é de madeira, e a outra é de alvenaria, e o lobo vai, sopra uma, vai... Essa é dos 3 porquinhos. E tem a do mingau. Alguém mexeu no meu mingau, alguém comeu o meu mingau. Acho que é de urso. Ah, não sei. São essas 2 histórias que marcaram bastante. Eu vi muitos desenhos sobre isso e eu gostava bastante. É difícil ter vergonha de não ter lido. Às vezes a gente fala assim, mas brincando. Porque se eu não tô lendo uma coisa, porque eu tô lendo outra, né? Vai chegar o momento de eu ler todo esse meu acervinho aqui, né? Vai chegar o momento. Se eu parar de comprar, talvez chegue, mas, né? Não vou parar de comprar. Eu tenho esperança que um dia eu comece a ler mais do que eu compro. Porque ainda não é uma realidade, eu compro mais do que leio, mas enfim. Mas assim, eu não tenho vergonha de não ter lido, mas eu sinto, não sei se é vergonha ou se é culpa, de não ter continuado a leitura do primeiro volume, A Caminho de Swan, do Proust. Eu tenho aqui em francês e toda a minha coleção é em francês. Eu comecei a ler este e não continuei. Então, eu tô olhando ali pra coleção toda, né? Os outros 6 volumes. Então, eu acho que se eu tivesse continuado a ler, a essa altura eu teria lido tudo, toda a coleção, todos os 7 volumes. E agora eu vou ter que começar do zero, né? Então, é esse o meu lamento. Então, um é esse que eu mostrei, Em Busca do Tempo Perdido. Outra
Outro livro é Ilusões Perdidas, do Balzac, que a minha edição também está em francês, né? Eu só me meto em fria, né? Inglês, francês. As outras duas edições, dois livros, a Ilíada e a Odisseia, porque, embora eu tenha feito letras, eu não li esses livros, fiz estudos clássicos e tudo, mas eu não li esses livros integralmente, eu li trechos dele. Eu tenho uma vergonha, essa já é a minha 4ª edição da Odisseia, eu tenho 4 edições da Odisseia e 2 da Ilíada. Ou seja, falta de livro aqui não é, né? Então eu já citei 2, 3, 4, e o outro que eu quero começar a ler, provavelmente vai ser um projeto para o ano que vem, é Guerra e Paz, do Tolstói. Eu tenho essa edição aqui de bolso, né? Eu achei legal porque dá mais ânimo de ler, né? Você termina um livro, depois começa outro. Dá mais ânimo assim do que se fosse tudo num só volume, eu acho, né? Olha, eu não sou de ler séries, como vocês veem, eu tenho muitos livros para ler e eu não sou muito de séries, não. Eu pretendo dar conta disso que eu tenho. Então eu não consigo pensar em nada. O que me ocorreu, e eu também acho que estaria roubando se falasse, eu acho que é a série Crepúsculo, porque eu pensei, deve ser baseado no Drácula. Eu acho que todo o livro, toda a história de vampiro é baseada em Drácula, né? Mas eu nem peguei meu Drácula ali pra mostrar. Eu não tenho Crepúsculo, não li. Eu vi acho que um filme só da série. Mas é isso, eu fico assim com essa pergunta. Eu gosto muito, mas muito mesmo, de O Vento Levou, o filme. Adoro aquele filme, já vi umas 3 vezes, já decorei falas da Scarlett O'Hara, sabe? Jamais passarei fome novamente, nem que eu tenha que matar, trair, roubar, mentir, coisas assim. Eu adoro aquele filme, eu adoro os personagens, né? Então, cito este. Viu como é clássico? Super clássico. Olha, eu esqueci de pegar o Grande Gatsby que eu tenho ali em cima. Eu não vou pegar agora, porque eu teria que subir na escada e tal. Mas eu, apesar de não ter visto o filme, eu vou citar esse filme com o Leonardo DiCaprio, né, esse recente, porque eu não vi o filme porque eu gosto muito do livro, sabe? Eu gosto muito do livro. Eu vi algumas pessoas falando mal do filme, eu falei, não vou nem ver, que é para não estragar a lembrança que eu tenho da história, né? Porque eu li esse livro há muito tempo, inclusive eu vou relê-lo, mas eu tenho uma memória emocional, assim, se eu visse o filme agora, que muita gente falou que não é bom, e eu acho que o DiCaprio não seria o melhor ator para representar o personagem, não sei, pode ser preconceito meu. Mas aí o que me veio em mente foi este filme. Como eu não sou muito de séries, então, né, fico devendo também essa relação de filme, adaptação atual e livro, tá? Se eu pudesse, eu teria todas aquelas edições da Editora 34. Aquelas edições assim de clássicos que são bilíngues, sabe? Como a Divina Comédia, que é bilíngue. Eu tenho também o Fausto, bilíngue. Esse aqui é italiano-português. O Fausto é alemão-português. Eu fico olhando, né, para os livros. Tá lá em cima o Fausto. Eu tenho os dos Dostoiévski também. Eu tenho acho que uns 5 livros dessa edição 34. Os Irmãos Karamazov, O Crime e Castigo, Os Demônios, O Idiota e Memórias do Subsolo. E eu quero ter mais. Eu adoro essa edição. E agora eu tô querendo Don Quixote, nessa edição, porque também é bilíngue. E também tô querendo Eneida, do Virgílio. Eu vou esperar a festa literária, não, como é que é? Festa de livros da USP, que vai acontecer em dezembro, lá na Poli, para eu comprar pela metade do preço. Então eu tô aguardando. Eu pensei no Fio da Navalha. Pouca gente fala dessa obra. Eu acho que já teve filme sobre ele, mas é filme super antigo. Eu nem vi filme. Mas eu tenho uma relação até emocional com essa obra. Eu já fiz post dela no blog. Aliás, desses aqui todos que eu mostrei, já tem post da Divina Comédia, do Coração das Trevas e desse aqui. E essa é uma obra do Somerset Maugham. Essa é uma obra que eu gosto muito, inclusive ela retrata o período que eu indiquei, que é o período início do século XX, só que não é bem La Belle Époque, é o ambiente americano, nos Estados Unidos. É uma obra que eu gosto muito, 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 a história do Larry, que ele realmente não se encaixava
nos padrões dessa nova América, né? Que valorizava muito o trabalho e ele realmente era um outsider, né? Ele buscava mais a essência da vida, ele busca uma essência da vida. E esse livro é muito interessante porque aqui a gente vê indícios de darwinismo, de teorias de Freud, é muito legal, eu gostei bastante. E ele não é muito conhecido, então minha indicação é essa. Deixa eu ver se tem, não falei a última, né? Então a tag é essa, tá respondida. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o joinha pra mim, não esqueça de curtir, de se inscrever no canal se não é inscrito, porque eu tô começando agora, preciso de curtidas. E também de comentar, porque eu adoro trocar experiências literárias. Talvez eu demore um tiquinho pra responder, mas eu respondo sempre, tá bom? Obrigada, tchau, tchau.